Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos à nossa sessão, ao nosso evento, ao nosso lançamento da oferta dos Intelligent Services, os Intelligent Services no Digital Workplace. O meu nome é Rafael Sardinha, faço parte da Claranet Portugal, da área do Workplace, como Change Management Lead, e tenho comigo hoje o Ricardo Moreira. Força, Ricardo, queres-te apresentar também? Muito bem, o meu nome é Ricardo Moreira, tal e qual como o Rafael já indicou. Estou também a desenvolver toda, digamos assim, toda a panóplia de produtos relacionados com o Workplace, focados nos utilizadores finais e nos colaboradores das organizações. Trazemos hoje uma perspectiva, acreditamos nós, diferenciadora na forma como posicionamos os produtos para os utilizadores, e esta oferta de Intelligent Services, de certa forma, existe, porque existe também toda uma inovação e existe todo um caminho digital que tem que ser salvaguardado e tem que ser acautelado por parte das organizações, e nós, Claranet, como parceiros, estamos cá também para poder adicionar inovação e novas formas de prestar não só os serviços de adoção, como também os serviços de suporte. Exatamente, e até mais do que o nome indica, Ricardo, ou seja, para lá do Digital Workplace, tendo também a questão do hybrid, ou seja, falando do hybrid Digital Workplace, que é um tema que vamos focar bastante hoje, e obviamente para analisar todo este tema e o impacto que tem no Workplace, aproveitar para anunciar aqueles que são os nossos convidados, e iniciando pela Benedita Girão Sá, que faz parte da Microsoft Portugal como Customer Success Manager, mas temos também, e obviamente aqui para contar com a experiência e a visão dos nossos clientes, a representar as viagens a Abreu, temos o Ricardo Cardoso como HR Manager e o Paulo Pinto como responsável de infraestruturas e sistemas também nas viagens a Abreu. E eu antes de avançarmos, se calhar, Ricardo, e tínhamos também já falado sobre este tema, de fazer aqui um pequeno contexto, ou seja, o que é a questão do hybrid Digital Workplace e o que é que impacta, ou seja, qual é o ponto principal neste cenário e só reforçar um ponto que eu acho que é fundamental. Obviamente, quando nós falamos no hybrid, e é um ponto que está na moda e que tem sido bastante procurado no mercado, o hybrid não tem só a ver com a capacidade de nós trabalharmos fora do escritório, que é um ponto decisivo e, de facto, uma nova forma de estar que temos, mas tem a ver também, e aí a associação do hybrid com o digital, a forma como utilizamos estas plataformas colaborativas e toda esta experiência digital, não é? Sem dúvida. Eu, acima de tudo, a visão que nós temos é que não chega, de facto, que as empresas adotem novas tecnologias, não chega, digamos que, de certa forma, os desafios sejam resolvidos nesta transição para um trabalho remoto que nós sabemos que foi forçada. Atrás disso tem que vir um conjunto também de novos processos, novas formas de podermos passar conhecimento aos colaboradores, novas formas de os poder suportar, e há aqui algo que para nós é fundamental e nós lidamos com isso diariamente. Tempo é dinheiro, portanto, e sem dúvida alguma que se não trabalharmos no sentido de reduzir este chamado time to fix, não é? Dificilmente nós vamos transformar a forma de trabalhar, se quisermos ver deste ponto de vista. Portanto, não chega apenas a pensarmos num ponto de vista tecnológico, temos que pensar como é que nós, Claranet, podemos de alguma forma ajudar as organizações a minimizar este time to fix e que tipo de ferramentas, que tipo de processos, que tipo de, digamos assim, de mindset é que nós podemos passar para que os colaboradores se tornem mais produtivos, que sejam munidos de maior conhecimento e, de certa forma, digamos assim, que o avanço tecnológico também permita criar maiores automatismos, formas diferentes de resolver temas que no passado passavam muitas vezes pela intervenção humana, não é? Exatamente, e grande objetivo esse da nossa oferta que vamos apresentar no Digital Services, como é que respondemos a este desafio do hybrid workplace. Mas aproveitávamos então para dar as boas-vindas à Benedita Sá, que nos vai falar e lançávamos aqui, obviamente, o desafio de nos passar o contexto do mercado, ou seja, a nível de utilização, a nível de procura e necessidade das próprias organizações, não é? O que é que estão a procurar junto de fornecedores como a Microsoft e, obviamente, que solução é que procuram em si, ou seja, o que é que desejam... Que expectativa procura, na verdade, não é? Portanto, para onde é que estamos a caminhar? Exatamente. Para essa questão. Bom dia. Bom dia, Benedita. Bem-vinda. Olá, bom dia. Obrigada pela introdução e pelo convite, desde já. Eu vou partilhar então o meu ecrã. Tenho aqui uns slides preparados.
Então, conseguem ver, certo? Sim, está dado, Denise. Ok, boa. Pronto, bom dia a todos. Só para me apresentar rapidamente, o meu nome é Benedita, eu sou do Porto e trabalho na Microsoft na área de Customer Success, que é bastante focada na parte da adoção da tecnologia, portanto, no fundo, vem depois da venda estar feita. Apesar de estar intimamente ligada às vendas, foca-se muito na adoção correta e em dar os use cases que melhor partido dão aos nossos clientes para, no fundo, tirarem o maior partido das ferramentas que já têm e podemos otimizar o que é o trabalho e a atividade deles. E, portanto, hoje, ou seja, estes temas de adoção, de suporte e de sucesso em projetos de mudança também me dizem muito e de facto, representam uma grande parte do nosso negócio e neste último ano temos vindo a ver tendências super aceleradoras. Eu estou na Microsoft há quase 2 anos, e de facto vi aqui uma mudança enorme, entretanto com a pandemia também tive aqui uma mudança de role, em que entrei completamente virtual e portanto também vos falo disto na primeira pessoa. Então vou dar início aqui à apresentação. Eu gosto sempre de dar esta quote, que de facto neste período de pandemia, nestes 2 anos, é comum dizer-se que por cada mês de pandemia assistimos ao equivalente a um ano de transformação digital, ou seja, muitos negócios que não estavam maduros, sequer para adotar tudo o que é colaboração remota em termos de ficheiros também, conversas com clientes, com fornecedores, tudo com os termos, portanto, e mesmo a nível de cultura organizacional não estava aqui nesta atmosfera, nem neste mindset. Portanto, foi de facto uma mudança muito grande e exigiu aqui imenso esforço da parte de muitos clientes, nomeadamente do setor público. Sabemos que as mudanças são muito, os hábitos são algo muito enraizados no comportamento das pessoas e, portanto, são conclusões incríveis que se tiraram. E o que a Microsoft tem visto, ou seja, e as nossas também ofertas, que não vou amassar com elas, mas o que elas também têm vindo a traduzir é que, de facto, a força de trabalho e que move o que é a produtividade está nas pessoas. Ou seja, no fundo, estas estatísticas mostram que se investimos nas pessoas, se focarmos no que é employee experience, podemos também impactar diretamente o que é o envolvimento deles, a retenção também, que sabemos que tem impacto direto na produtividade e, enfim, nos fluxos de trabalho. Sabemos que quando há muita rotatividade, há um impacto direto também no que é a continuidade dos processos de negócio e tudo mais, também ao nível da satisfação do cliente e, consequentemente, ao sucesso financeiro da empresa. Portanto, é de facto muito expressivo. E, ou seja, exatamente como ainda agora estavam a referir, o novo workplace, que é híbrido, que não tem place fixo, tem novos desafios e que são novos para toda a gente e, portanto, é necessário tentar responder a eles enquanto também entregamos e continuamos a entregar o nosso trabalho com sucesso. E, portanto, ao nível, por exemplo, da comunicação e da cultura, quase 60% das pessoas dizem que se sentem menos conectados à sua equipa, depois de terem feito o shift para o remote work. A nível de well-being e produtividade, também temos visto uma maior preocupação com o que é o bem-estar mental e também devido aos níveis de stress mais altos reportados, porque lá está, com o trabalho híbrido, as fronteiras desvaneceram aqui um bocadinho. A nível de knowledge, ou seja, do que é que a pessoa, ou seja, dos meios para atingir os fins, em média as pessoas gastam mais ou menos 1 hora por dia e depois a nível de impacto semanal, mensal, anual, é também expressivo, para encontrar apenas informação que quer. Portanto, também revela aqui muita
muita diversidade de ferramentas e de repositórios de informação crítica para acabar X tarefa, portanto não é o fim em si. E também ao nível da skilling e growth, ou seja, os employees relatam que têm muito pouco tempo semanal para dedicar ao seu desenvolvimento pessoal, portanto, mas isto tudo vem dizer que tanto os líderes como os employees esperam políticas flexíveis de trabalho, ou seja, esperem que quando a pandemia acabar, que também não sabemos bem quando é que vai ser, há esta expectativa, tanto de um lado e do outro, e portanto, o que eu vos vou mostrar aqui agora são algumas tendências do Work Trend Index, que basicamente foi um estudo conduzido a mais de 30 mil pessoas em 31 países e uma análise a várias componentes de produtividade e de trabalho pelas ferramentas e pela suite do Microsoft 365. Portanto, vou passar aqui a elas, que é, não vou entrar super em detalhe em todas, mas a primeira e a que eu gostava de comentar é que o trabalho flexível veio para ficar, ou seja, isto não é só momentâneo com a pandemia, portanto, de facto há esta expectativa. E porquê? Ou seja, está completamente provado que as pessoas querem o melhor dos dois mundos. 73% dos employees querem políticas flexíveis e 67% esperam mais colaboração em pessoa, porque também nem toda a gente é igual, nem todas as circunstâncias das pessoas são iguais e, portanto, há aqui uma vontade muito real que é mista completamente. E, portanto, com isto, os líderes têm uma decisão a fazer, que é considerar redesenhar o espaço do Office para o trabalho híbrido, provavelmente não com a capacidade de full dos seus lugares como anteriormente, ou mesmo em decidir se quer, por exemplo, investir no Office em si, ou, por exemplo, investir aos seus colaboradores algum trabalho de escritório para trabalhar em casa, porque de facto há muita gente, 42% dos employees dizem que relatam a falta de material essencial para desempenhar as suas funções de casa. Pronto, é uma percentagem ainda grande e, portanto, o INDES também relata que não tem a conexão de internet adequada para fazer o seu trabalho, quer seja em calls, quer seja a correr programas que sejam mais pesados e, portanto, porque é uma rede partilhada com a família, como sabemos, ou com quem precisamos estar a viver e, portanto, também é algo que impacta bastante as pessoas. E neste sentido, lá está, só aqui também a reforçar, ou seja, as pessoas esperam a flexibilidade de trabalhar de casa, mesmo as que não tinham esta política antes, algumas empresas poderiam ter, mas isto é comum, no fundo, aos managers e aos employees, portanto, é algo que de facto temos de endereçar. Porque é uma vontade expressa por muita gente e muitas gerações também. Aqui para vos mostrar o que é que foi a evolução entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021, ou seja, aqui neste gráfico, na parte azul é as meetings, na parte de baixo amarela são o número de chats e de mensagens, e de facto vemos aqui um crescimento enorme. Ou seja, foi exponencial no início, manteve-se constante, porque a pandemia também se manteve, e de facto as meetings mais que dobraram por Teams User. A nível de e-mail também houve um aumento gigante nos mails enviados, portanto 46 bilhões comparados com cerca de 4, portanto aqui vemos a carga de trabalho a subir também devido não há diferença das horas, as pessoas estão em casa, estão com os filhos, estão com os animais, estão com a família, portanto há de facto muito espaço para crescer em termos de volume de trabalho. E também foi essa uma das conclusões do estudo. Ao nível do chat, pronto, não há aquele toque de ombro no escritório, portanto também foi
naturalmente subiu. E a nível da colaboração, por acaso, achei isto particularmente engraçado, porque a colaboração também cresceu muito, ou seja, talvez antes os papéis estivessem mais definidos, ok, tu fazes este documento e depois discutimos sobre ele, mas agora, por toda a gente estar remota ou híbrida também, a colaboração simultânea também cresceu bastante. E, portanto, os números falam por si, de facto são percentagens enormes e, por exemplo, 50% das pessoas respondem aos chats do Teams na média de 5 minutos ou menos. Portanto, vê-se aqui também 50%, portanto é 50-50, mas vê-se alguma pressa e preocupação em dar conta destas mensagens simultâneas também, do que acontecem muito no nosso dia-a-dia. E então aqui, mais uma vez, em termos de números, as Microsoft Teams Meetings, de facto, isto é só a evolução do mês de março o ano passado, portanto, dia 12 foi mais ou menos o início, dia 16 foi quando fomos praticamente todos para casa e dia 31 já estava completamente certo que íamos ficar por casa mais uns tempos, não sabíamos quantos, mas vemos aqui de 900 milhões para 2,7 bilhões de meetings a nível mundial, portanto é de facto uma mudança gigante. Aqui em termos de números, pronto, continuando aqui na comparação anual de fevereiro de 2020 para o deste ano, as meetings dobraram, o average meeting time prolongou 10 minutos a mais, o número de e-mails também subiu imenso e pronto, o average Teams user está a mandar neste momento 45% de mais chats por semana. E 42% de chat por pessoa after hours, ou seja, depois do horário convencional de trabalho. E, portanto, isto revela mais uma vez a falta de limites e a falta de barreiras também que existem definidas. Uma outra curiosidade que eu achei interessante é que muita gente, ou seja, entrou em trabalho remotamente, eu sou uma delas, eu nunca vi a minha equipa in person toda, e portanto isto veio trazer muita emoção e muitas esferas que talvez num ambiente de escritório não fosse o caso. E portanto também uma das conclusões deste estudo é que o teletrabalho, apesar da dicotomia, tornou o trabalho mais humano. E há mesmo, pronto, isto é mesmo uma das conclusões, que um em 6 colaboradores já choraram com coworker, portanto também revela aqui alguma intimidade e pronto, sinergias que acabam por acontecer devido totalmente às circunstâncias, mas achei engraçado por acaso termos esta noção. E então, basicamente, como conclusão do estudo, aqui nota de conclusão, mostra que 41% da força global de trabalho está a considerar deixar o seu employer do momento, enquanto que 46%, por outro lado, dizem que também são muito mais prováveis de se mudar, porque neste momento há a possibilidade de trabalhar remotamente para outros países, para outras cidades, portanto o paradigma também das cidades está a mudar um bocadinho, talvez já não há tanta procura por ir para um centro de uma cidade que é muito mais movimentado, mas talvez mais para os arredores, onde possa ter uma maior qualidade de vida, portanto isto vai revolucionar também este paradigma social. E, portanto, basicamente, como modo de conclusão, há de facto muita mudança a acontecer e agora as empresas de facto têm de responder a isto, a estas novas vontades que também surgiram e que não existiam. E pronto, e que estamos num ponto de inflexão, no fundo temos muitas possibilidades e está às empresas, como a Claranet, a Microsoft, tentar responder a isto e dar um foco maior de facto ao que é a employee experience dos seus colaboradores. E era tudo, acho que me alonguei um bocadinho no tempo. Está perfeito, Benedita, e muito obrigado pela partilha dos dados. Aliás,
enquanto apresentavas, eu e o Ricardo comentávamos aqui em off que são de facto dados de extrema importância, não é? E que revelam aquilo que também nós temos sentido com os nossos clientes e que nos tem sido solicitado, mas que se calhar aproveitava para referir aqui 3 pontos e até passando depois ao Ricardo, porque tem mais a ver com a parte de Managed Services. Mas dos dados que apresentaste, e daria uma outra sessão aqui, uma nova discussão, Sim, mas eu, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, a mudança que nós tivemos a nível de pessoas, ou seja, esta pressão que existe de estarmos constantemente conectados e que numa fase inicial foi bastante difícil de gerir. Este é um primeiro ponto, ou seja, de facto as pessoas com um background mais ou menos tecnológico tiveram que se adaptar, o que me leva ao segundo ponto, que é, existe de facto uma ligação, ou mais do que a ligação, uma dependência entre aquilo que são as pessoas no momento do trabalho e a sua utilização com a tecnologia. O que me leva ao terceiro, e que está totalmente enquadrado com aquilo que é a oferta e que vamos obviamente detalhar, e aqui se calhar até te passava mais a ti, Ricardo, que tem a ver com esta passagem de conhecimento contínuo e obviamente os meios e o suporte que o utilizador necessita, não é? É bem verdade, de facto, nós fomos acompanhando a apresentação da medida, qual agradecemos desde já, de facto. É extremamente relevante perceber, através de dados, tudo aquilo que realmente nós vamos de alguma forma percebendo na relação que temos com os nossos clientes. Obviamente aqui temos uma visão global e é importante ter esta visão global, porque tipicamente vemos o caminho que está a ser trilhado. E é verdade também que aquilo que nós temos sentido é que existem as organizações que ao dia de hoje, em maio de 2021, já perceberam para onde é que estamos efetivamente a caminhar, e aquelas que a seguir que, embora também já tenham percebido, ainda não fizeram o caminho para lá chegar. Portanto, e é um pouco aí que a Claranet também tem de alguma forma partilhado a sua experiência e aconselhado sobre este digital journey que tem de alguma forma ser acompanhado. E há aqui um dado muito importante que é partilhado, que é a voz dos colaboradores, a voz das pessoas. Nós estamos aqui a falar do Voice of Employee do sentido lado, mas em boa verdade o que nós estamos aqui a partilhar, de alguma forma, é que são os próprios colaboradores que entendem que neste momento a forma como o trabalho é desenvolvido também ele mudou, portanto é inevitável e tivemos este ano que serviu de prova viva, de facto, para onde é que estamos a caminhar. E por outro lado, cabe, digamos assim, às empresas tecnológicas entender de que forma é que se podem posicionar da melhor maneira, não é? Para dar resposta não só a este demand por parte dos colaboradores das organizações, como também nós próprios percebermos que meios é que temos à disposição para que esta adoção, ou digamos, este caminho se faça da forma mais smooth e de alguma forma, ou seja, com menos ruído possível. Portanto, se calhar já não conseguimos idealizar ter um conjunto de pessoas todas reunidas numa mesma sala, pelo menos no curto prazo. Portanto, de que forma é que nós podemos idealizar os nossos produtos, os nossos serviços, para ajudar as organizações a que isto seja feito o mais rápido possível. Portanto, todos estes dados que foram partilhados pela Comedita dão-nos aqui, de alguma forma, um insight, não só sobre aquilo que é a fome digital, se quisermos pôr nestas palavras, como também aquilo que já começa a ser a percepção que as pessoas têm deste modelo, que é um modelo híbrido. E como é que nós podemos ajudar as organizações também a mediar este balanceamento, não é? Work-life e esta perspectiva também tecnológica, como é que a adoção pode ser o mais rápido possível e como é que o suporte também pode ser ele dado de forma continuada e com partilha de conhecimento, que eu creio que o tema está muito à volta do conhecimento. Sim, e mesmo na questão da continuidade, que acho que é um ponto-chave. Sem dúvida. E pegando nesta questão do hybrid workplace que falaste agora mesmo no final, Ricardo, eu aproveitava para dar as boas-vindas ao Paulo Pinto e ao Ricardo Cardoso, que fazem parte das viagens a Abreu, e antes de fazer aqui, eu não quero chamar de uma divisão, mas que é algo que vamos tentar promover, certo? Porque de facto representam dentro da mesma organização áreas diferentes e era um objetivo nosso neste lançamento desta oferta, nós percebermos diferentes perfis dentro da mesma organização, que necessidades têm, o que é que procuram quando estão na utilização da tecnologia e como é que vão implementar junto dos seus colaboradores, mas aproveitava
para fazer uma primeira pergunta, uma primeira questão que lançava aos dois e que tem mais a ver, obviamente, com a questão da adoção da tecnologia, ou seja, perceber um bocado o contexto das viagens a Abreu, o que é que foi a adoção da tecnologia, o que é que procuraram. Portanto, muito bem-vindos, Paulo e Ricardo. O palco é vosso. Olá, bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite da Claranet e também a apresentação da Benedita, que nos veio aqui também confirmar uma série de dados que nós experienciámos na primeira pessoa, tendo em conta o nosso contexto, que é um pouco diferente, se calhar, do que alguns dos vossos potenciais clientes. Nós pertencemos ao setor do turismo, como é sabido, foi um dos setores mais afetados logo no início da pandemia e continua a ser. Portanto, o nosso core são as vendas de viagens e neste momento o nosso segmento está um pouco parado, está neste momento até numa fase de relançamento. Portanto, e aqui a nossa realidade é efetivamente um pouco distinta, até porque nós, e depois o Paulo também vai falar um pouco sobre isso, nós não somos, o Paulo Pinto, nós não somos uma empresa de tecnologia, mas dependemos cada vez mais dela, e a nossa realidade era uma realidade um pouco fechada. Portanto, nós podemos dizer que esta mudança que nós estamos a passar, que é efetivamente praticamente uma revolução dentro da própria organização em termos de cultura e de mentalidade organizacional. Portanto, nós passamos de uma realidade demasiado fechada para uma realidade mais aberta e com vontade de partilha cada vez maior. O nosso desafio inicial, portanto, nós quando começámos a falar deste projeto entre nós, era relançar efetivamente a marca, porque a nossa marca tem mais de 180 anos, portanto tem um peso muito forte, e nós queríamos que este fosse um projeto que marcasse pela diferença, e acho que na verdade acabámos por conseguir fazer. Portanto, isto é um projeto que está em continuidade, portanto não começou e não o damos por terminado, e é um projeto transversal a toda a organização. Portanto, nós temos diferentes patamares etários dentro da organização, diferentes graus académicos, geografias dispersas, não só em Portugal, porque temos lojas todas nossas espalhadas por todo o país, nas ilhas também, mas também estamos presentes noutras geografias, desde o Brasil, Angola, Estados Unidos, Londres, e aí o Paulo também pode dar um contributo maior para perceber quais é que foram as dificuldades nesse aspecto em termos de implementação dos serviços. Mas a verdade é que o projeto iniciou-se numa fase muito complexa, que foi a fase de quase paragem total do negócio. Portanto, e nós aqui tivemos, por um lado, a oportunidade de parar e pensar qual era o caminho que poderíamos seguir, mas por outro lado, tínhamos as pessoas praticamente, ou grande parte da organização não estava sequer em teletrabalho, portanto estava com atividade parada. Os que estavam efetivamente a trabalhar estavam em teletrabalho, e foi que no foco nessas pessoas fomos também testando estes serviços, mas a nosso intuito era que, chegado agora aqui a março, maio, abril, que a atividade retomasse, a abertura das lojas retomasse e que as pessoas estivessem todas no mesmo patamar. Portanto, nós quando fizemos os eventos com a Claranet, nem todas as pessoas ainda tinham a migração feita para todos estes serviços, mas achámos por bem convidar toda a estrutura a participar para ter já uma noção global do que eram as ferramentas que iriam dispor daqui para a frente. E a verdade é que a taxa de adoção foi muito grande. Paulo, eu não sei o que é que do lado do IT tu podes acrescentar, que traz-me outra visão que acho que é importante partilhar. Bom dia a todos novamente. Eu acho que a questão que o Ricardo está a dizer, efetivamente, nós quando se dá, e portanto quando se dá este conceito de pandemia, nós temos que meter realmente todos os colaboradores em casa e toda esta situação, nós parámos com o problema da tecnologia que tínhamos. Portanto, nós tínhamos ainda uma base antiga, era uma base ainda em Office 2010, nós estávamos a começar a dar os primeiros passos na parte do 365. E, efetivamente, esta questão da pandemia obriga-nos a ter que acelerar todo este processo, toda esta ligação, tudo o que é migração para o Teams, e colocarmos ao fim e ao cabo, estas novas plataformas e estas novas formas de trabalho também a rolarem, seja para Portugal ou mesmo para o estrangeiro, porque passamos das videoconferências tradicionais do computador no escritório para, efetivamente, começar a dotar as pessoas de se ter uma forma mais dinâmica e comunicar também de uma forma mais dinâmica.
E até o que o Ricardo também fala um bocadinho, portanto, tivemos por um lado a vantagem de estarmos parados e podermos fazer uma implementação mais célere, mais rápida, mas por outro lado paramos também que ou estarmos a trocar as bases para as pessoas, portanto, se um dia trabalhávamos num Office ou num Exchange mais antigo e hoje estamos a trabalhar numa plataforma 365, tivemos que os dotar desta apresentação, caso contrário isto dava-nos um impacto muito grande em termos de suporte. Portanto, infelizmente correu muito bem, o Ricardo, como disse, tivemos uma adoção muito alta, portanto as pessoas também tiveram uma boa aceitação, o que significa que acho que, em linhas gerais, acabou por potenciar que agora em maio toda a gente esteja a usar e a tirar o máximo partido das plataformas que estão disponíveis. A gente já falamos um bocadinho. E aproveitando até aqui só, eu passava, se calhar outra vez ao Ricardo, começávamos pelo Ricardo Cardoso, já está tempo. Mas fazendo aqui um ponto de situação que achei bastante relevante, ou seja, a questão de, não sendo as Viagens Abreu uma empresa tecnológica, mas que depende da tecnologia, isto é o primeiro ponto, mas algo também que tínhamos falado nas nossas sessões, que tem a ver com, dentro da mesma organização, nós podemos ter diferentes contextos, e estes diferentes contextos com diferentes pessoas, ou seja, se calhar temos, por exemplo, sendo as Viagens Abreu uma empresa global, em determinadas geografias a necessidade é uma mais relacionada com pessoas, se calhar em Portugal ou numa outra geografia a necessidade é outra mais relacionada com os recursos. Ricardo, eu aproveitava para te perguntar, e obviamente fazendo aqui a distinção e pensando com foco específico no pilar das pessoas, o que é que procura, ou seja, o que é que procuramos num projeto de adoção, num projeto de implementação destas plataformas colaborativas, destas soluções de experiência digital? Qual é a nossa preocupação? O que é que nós procuramos a nível de pessoas? Quais são os maiores desafios? Pronto, aí vai muito de encontro também àquilo que a Benedita disse e que os dados que ela apresentou revelaram. Portanto, o que nós pretendíamos em termos de organização no seu global, e eu falo na organização no global porque isto é efetivamente um processo transversal, portanto acho que é importante. Sim, cada área de negócio tem as suas particularidades e as suas diferenças, mas a verdade é que nós pretendíamos aqui era dar o salto, portanto, dar aqui um clique para estarmos na linha da frente da transformação digital, portanto, não deixarmos o comboio passar e nós ficarmos parados no tempo. Acho que isso não faria qualquer tipo de sentido, porque se nós estamos na posição onde estamos atualmente, se nós conseguimos fazer eventos de grande envergadura, como estamos a fazer neste momento o Mundo Abreu, é porque já conseguimos fazer estamos a caminhar nesta transformação digital. Se nós estivéssemos parado, tudo isto iria ser muito mais complexo. Portanto, foi uma aposta ganha, é uma aposta que nós estamos a sentir já os primeiros frutos, porque conseguimos ir fazendo algumas coisas. O que é que nós pretendíamos, efetivamente? Portanto, nós também nos deparámos em março do ano passado na necessidade de irmos todos para casa. Nós, aliás, a empresa em fevereiro já começou a sentir que alguma coisa estava a acontecer lá longe no Oriente, porque sentimos que havia grande fluxo de clientes a querer regressar para Portugal. Portanto, nós logo em fevereiro conseguimos perceber que vinha aí qualquer coisa grande, que depois ainda se revelou maior que aquilo que nós próprios também já esperávamos, mas tivemos que passar todas as pessoas para casa. Portanto, nós tivemos que nos preparar e capacitar de novas formas de trabalho que não estávamos tão habituados. Portanto, nós somos uma empresa de serviços, tínhamos mais de 140 lojas, portanto, lojas todas próprias. Tivemos algumas delas encerrar, mas manter as pessoas em teletrabalho. Nós aqui nos escritórios de Linda a Velha temos cerca de 600 pessoas, portanto nós tivemos que mandar todas estas pessoas para casa e nem todas estas pessoas estavam capacitadas de trabalhar com trabalho remoto. Portanto, aí o trabalho que a equipa do Paulo, o IT no geral, a organização no geral, mas particularmente estas áreas, foi fundamental para conseguir encontrar soluções que dessem resposta a capacitar-nos para estas novas formas de trabalho. Depois, procurávamos também, isso é fundamental em qualquer organização e muito focada nas pessoas, que é melhorar e potenciar a comunicação entre as pessoas. Portanto, as pessoas vão para casa, mas não podem deixar de comunicar, não podem deixar de partilhar informação, de partilhar conhecimento. E, efetivamente, estas soluções que nós temos hoje em dia já implementadas
permitem que isso aconteça de uma forma relativamente segura, eficaz e com uma adoção muito alta. Depois, lá está, apostar na mobilidade e na flexibilidade. Portanto, nós neste momento temos pessoas na nossa empresa que estavam aqui connosco em Linda a Velha, nos escritórios centrais, e neste momento estão a trabalhar ou no Alentejo, ou na Madeira, ou onde for. Portanto, nós tivemos a possibilidade de dar esta mobilidade e esta flexibilidade laboral às pessoas, mas isso só foi possível com o esforço adicional de todos, mas tivemos que dotar as pessoas para estas ferramentas de trabalho remoto. E no fundo, o que é que nós pretendemos? Pretendemos manter ou ter daqui no curto prazo ganhos de produtividade. Portanto, acima de tudo anda à volta disto. Nós temos que ter uma preocupação grande com as pessoas, das pessoas não se desligarem da empresa durante este tempo, porque no nosso caso temos 2 fatores fundamentais, que é a distância, 2, as medidas de apoio que nós estamos a passar, os layoffs. Portanto, um dos nossos receios foi sempre manter a empresa coesa e não sentir aquele desligamento que pode existir pelo facto das pessoas estarem distantes e pelo facto de algumas delas não estarem a trabalhar de todo. Portanto, por exemplo, esta sessão, as várias sessões que nós tivemos com a Claranet foram as grandes sessões ações de formação, sensibilização, como quisermos chamar, que nós tivemos na estrutura como um todo. Portanto, nós tivemos sempre taxas de participação altíssimas. Portanto, isto foi fruto para já do trabalho de comunicação que nós fomos fazendo convosco. Portanto, acima de tudo também explicar que este foi um trabalho feito em conjunto entre a Abreu enquanto cliente e a Claranet enquanto fornecedor, e que conseguiu potenciar isto tudo, não é? E nós sentimos que quando as pessoas começaram a regressar ao trabalho, porque foi necessário nós prepararmos a atividade, embora a atividade só agora está a retomar qualquer coisa, nós tivemos que preparar um pouco antes. Portanto, nós começámos a chamar mais pessoas para trabalhar no início de janeiro, fevereiro, portanto, para depois em março já temos mais pessoas preparadas. E sentimos que esta foi uma grande ação, além de que foi a maior ação não core, portanto, não relacionada com o negócio que nós tivemos na empresa nos últimos tempos. Portanto, e as pessoas perceberam a importância, percebem a necessidade e valorizaram bastante este tipo de ações que nós fizemos e que pretendemos continuar a fazer. Ricardo, deixa-me só fazer-te uma questão rápida e que certamente vais validar as minhas dúvidas, mas sentes que, obviamente, tivemos este ponto de transição, ou este ponto de partida, ponto de início, vamos assim dizer, mas sentes que existe, a partir do momento em que existe o contacto com a ferramenta, a partir do momento em que começamos a trabalhar uma cultura digital, sentes que existe uma necessidade de exploração contínua por parte dos colaboradores? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que as pessoas vão sendo cada vez mais curiosas, há pessoas mais informadas, e lá está. Aí já é mais difícil falarmos da empresa como um todo, porque temos pessoas diferentes. Há pessoas que são muito mais focadas no digital e que aquilo só que nós apresentámos não foi suficiente e elas próprias tentaram ir atrás e procurar mais e foram colocando questões no chat que nós tínhamos depois, que foi criado e que foi partilhado connosco e com certeza com a equipa do Paulo até mais do que comigo, mas senti que sim, que as pessoas quiseram perceber mais, aprofundar mais. Eu posso dar o exemplo, no nosso caso em concreto da equipa de RH, na minha equipa, nós passámos de formações em sala para formações plenamente digitais, portanto, nós próprios, enquanto equipa, tivemos que ir procurar novas soluções. Hoje em dia, tudo o que nós fazemos são webinars e utilizamos o Teams como ferramenta através desta solução dos live events. Portanto, na primeira pessoa posso dizer que impactou e tivemos necessidade de procurar outras soluções e aprofundar o nosso conhecimento relativamente também às soluções que nos foram apresentadas. Eu acho de facto muito interessante este contributo do Ricardo, porque em jeito, digamos assim, de resumo aqui da resposta sobre o motivo da implementação destas plataformas de colaboração e de produtividade e agora estou curioso, não é? Portanto, conseguimos perceber aqui do lado, vamos se calhar resumir do ponto de vista do lado da organização,
ou do lado de quem de alguma forma defende aquilo que são as vontades e que são os, digamos assim, o posicionamento dos seus colaboradores e tipicamente eu que estou mais habituado também, obviamente, a estar do lado do IT, do lado de quem suporta, do lado de quem tem que pensar os desafios e as melhores soluções para dar resposta. Estou naturalmente curioso para perceber do lado do Paulo, tendo em consideração que o Paulo também já partilhou que o ponto de partida era aqui uma plataforma Office 2010, portanto nós estamos a dar um salto, não é um salto quântico, mas é um salto obviamente com a sua representatividade, perceber de que forma é que o Paulo e a sua equipa também se prepararam para dar resposta àquilo que era a demanda da própria organização. Aqui temos um dado, que é um dado fundamental, que é neste caso, e nós costumamos dizer isto, ou já estava de alguma forma planeado antes da pandemia, ou foi planeado enquanto se fazia. Portanto, eu gostava de perceber um pouco do lado do Paulo como é que foi dar resposta a este desafio da própria organização. Olha, Ricardo, nós já tínhamos um plano de rollout muito mais extenso, uma coisa feita muito mais ponderada, loja a loja, quase, com ações de contacto com as pessoas, portanto, uma proximidade maior para não ter impacto no que era o negócio. E, efetivamente, quando vem a pandemia, portanto, e nós tivemos que acelerar todos estes processos. Portanto, e aceleramos e foi fazer uma série de migrações de urgência, acelerar esta parte toda e depois olhar e ver um bocadinho o que o Ricardo estava a dizer, quando começava a haver a retoma do negócio, ok, estarmos todos alinhados no mesmo tipo de plataforma. Portanto, se havia um plano antes do início da pandemia, isto foi tudo redesenhado e houve uma aceleração total na parte da adoção e da migração. O que isso leva é um bocado àquilo que o Ricardo está a dizer, portanto, tínhamos muita gente em casa, muita gente em layoff, muita gente que não tinha contacto, não ia saber desta migração, e o que levanta sempre aqueles problemas todos do suporte, o que é que estamos a fazer, como é que vamos orientar, fazer chegar às pessoas. Aí foi o desafio, efetivamente, que lançámos também, e aí que vem a ajuda da Claranet. Foram estes webinars que nos permitiram, de alguma forma, mostrar às pessoas o que é que vão ser as tecnologias, o que é que nós estamos a fazer, para onde vamos, o que é que elas podem esperar, e o que permitiu motivar, por um lado, as pessoas, portanto, que estavam paradas em casa e já há algum tempo, a entender o que é que estava a ser feito, o que é que eram as novas, tecnologias que lhes íamos dar também, e, por outro lado, ajudar a clarificar um conjunto de dúvidas. Porquê? Felizmente, e hoje em dia já temos muita gente que conhece as plataformas e que usa o seu e-mail pessoal, e então esta nova transformação e estas novas tecnologias, o Office 365 em especial, já não é uma coisa que era como há uns anos atrás. Portanto, eles saem de uma transformação de uma base desktop para uma coisa completamente online. As pessoas já começam-se a habituar a isso e já estavam mais habituadas. E com este foco, com estas sessões, conseguimos ajudar a demonstrar e baixar-nos especialmente o número de suporte e o número de questões que tínhamos a ter. Creio que em termos de pessoas, em termos de RH, também motivou um pouco as pessoas, porque viram que a empresa não esteve parada, viram que estamos realmente a dar um salto. E não se esqueçam que nós estávamos a sair de uma base muito fechada, muito tradicional, para uma base mais híbrida, mais dinâmica em termos de partilha de documentos, em termos de trabalho, em termos das próprias pessoas poderem gerir os seus grupos, adicionarem colegas, colaboradores aos grupos do Teams, partilhar, portanto já não dependem do IT para ter que fazer configurações em termos de sistema. E eu acho que estas sessões todas acabaram por ajudar também a baixarmos o nível de suporte que nós íamos ter, percebes? Em que estávamos a prever e efetivamente acelerar um pouco a adoção com baixo número de perguntas. Não sei se respondi à questão, Ricardo. Da minha parte, sim, Paulo. De facto, eu considero que é fundamental esta preocupação também com o IT em, digamos assim, dar resposta à própria necessidade daquilo que é a demanda dos recursos humanos e da própria organização e alinhar-se naquilo que é realmente também o desejo dos próprios colaboradores. Portanto, esta necessidade de colaboração, esta necessidade de um maior dinamismo na partilha de valor daquilo que é a atividade diária. Portanto, eu de facto acho que é fundamental e o IT deve efetivamente estar consciente do seu papel nessa componente e de certa forma fazer esta
esta relação constante entre aquilo que é a passagem de conhecimento, aquilo que é a adoção das ferramentas disponíveis nesta plataforma, de certa forma também para aligerar aquilo que é a sua carga e focar-se em situações que se configuram de alguma forma mais urgentes ou até mesmo com maior complexidade. Portanto, da minha parte está respondido. Eu acredito que o Rafael tenha aqui mais algumas questões para o Ricardo. Sim, eu tinha aqui só para o Ricardo e para o Paulo, porque complementam-se aqui as áreas e é isso que vamos perceber já mais à frente, mas eu diria que a pergunta que me surge está relacionada com o desafio, ou seja, e para podermos depois fazer a transição para aquilo que é a oferta dos Intelligent Services, talvez enumerar o que é a prioridade a nível de desafio, como é que resolvem, como é que estabelecem esta abordagem, seja do lado das pessoas, seja do lado do IT. Ou seja, que já fomos respondendo, já fomos percebendo o que é a necessidade e o que é a abordagem nestas diferentes áreas. Sim, eu diria que nós estamos aqui a ter uma partilha de experiência, não é? E aquilo que me parece a mim é que, de certa forma, acabámos por ficar muito... e é normal, portanto, nós estamos aqui a falar da resposta a algo, e a resposta a esse algo foi a própria pandemia. Aquilo que me apraz agora pensar é, ok, então estamos quase não estamos no aftermath, mas quase, portanto, na verdade já passou aqui perto do ano, portanto, o projeto correu, estas sessões de adoção, os webinars estão a acontecer, as coisas estão a rolar, quase que a pergunta que fazemos é, e agora, que desafios é que ainda temos, não é? Exatamente. Portanto, o que é que vocês veem que ao dia de hoje poderá ainda não ter sido realizado? E outra coisa que é, nós conhecemos os colaboradores e sabemos que as necessidades não cessam. Portanto, de alguma forma, o que é que vocês sentem que ao dia de hoje precisa de alguma forma ser feito com a maior brevidade possível para que este comboio, que é um comboio de inovação e que é um comboio de transformação também ela digital, não pare, não é? Pronto, eu aí o que é que posso acrescentar? Acima de tudo, eu não quero que isto pareça muito aborrecido. Eu e o Paulo, nós estamos plenamente alinhados relativamente a isso. Portanto, acho que esse foi um dos sucessos destas sessões, ou desta implementação que nós estamos a passar, é que há uma ligação muito grande entre aquilo que o RH ou a organização pede e aquilo que o IT também consegue responder. Eu acho que o sucesso desta implementação parte muito disso, ou seja, nós estamos aqui a ter duas visões totalmente contraditórias do que é que são as soluções para o futuro. Acho que sim, que nós conseguimos explicar ao IT quais é que eram as necessidades, o RH e a organização conseguiu explicar e o IT conseguiu perceber e acho que isso foi fundamental para que esta adoção possa ter corrido tão bem, não esteja a correr tão bem. E isso foi fundamental. Portanto, eu e o Paulo estamos muito alinhados nesse sentido e não estamos aqui a criar grande discussão relativamente ao assunto, acho que estamos a complementar-nos um ao outro com visões diferentes do que era a importância. Relativamente a desafios, pronto, nós não parámos, portanto, a implementação, como o Paulo disse, está a ser contínua, portanto, todas as áreas de negócio hão de ser migradas, umas já estão totalmente, outras ainda não, portanto, mesmo esta fase inicial ainda não terminou, portanto, o nosso objetivo aqui é que as pessoas continuem a utilizar as ferramentas que nós já apresentámos e já disponibilizámos. Depois, o facto de o teletrabalho se manter ou o trabalho remoto se manter, nós também já temos pessoas que querem e estão a regressar ao escritório. Portanto, o nosso desafio aqui é manter estas ferramentas vivas, portanto, não deixar morrer estas ferramentas que disponibilizamos, porque sabemos que quando as pessoas regressam, naturalmente depois, de forma mais informal, vão começando a haver algumas reuniões presenciais, portanto, vamos começar a ter algum reativar também desse regresso ao escritório, porque lá está, nós somos uma empresa muito focada no serviço e nas pessoas, portanto, nós temos uma grande necessidade, fruto também da alguma antiguidade que temos na própria organização, portanto, nós não temos taxas de rotação tão altas assim, temos muita gente já na organização há alguns anos, mas temos essa preocupação que é, ok, nós apresentámos estas ferramentas, continuem a usá-las. E nós temos notado que as pessoas continuam, portanto, nós utilizamos no RH e contactam-nos também toda a gente a toda a hora pelo Teams e partilhamos, eu posso falar da minha experiência pessoal, portanto, o meu responsável direto, ele está no Porto, nós
estamos todos os dias falamos, todos os dias partilhamos documentos, todos os dias trabalhamos no mesmo documento em simultâneo, portanto essa partilha vai com certeza continuar a existir. O que nós procuramos é que, além destas ferramentas, portanto, de continuar a utilizar estas ferramentas, de começarmos a utilizar todas as outras, nomeadamente o OneDrive, o SharePoint, que ainda notamos alguma reticência no uso, portanto, mas isso também faz parte da própria maturidade organizacional que nós pretendemos continuar a desenvolver com estas ferramentas. Portanto, nós queremos garantir a manutenção das ferramentas que já estão enraizadas, como o Teams, por exemplo, mas também maximizar o uso das outras soluções que o 365 também permite e que ainda não estão exploradas pelas pessoas. Depois, em termos das pessoas em si, o que é que estas ferramentas nos trazem? Portanto, podem trazer, e isto também ir buscar alguma coisa que a Benedita disse e que nós, RH, vamos pensando também, que é a própria fadiga laboral. Portanto, nós depressa estamos a fazer esta sessão convosco, como a seguir já estamos a fazer, no meu caso, uma entrevista para outra empresa do grupo que não tem nada a ver com isto, como a seguir já estamos a fazer outra coisa que também não tinha nada a ver com as outras duas anteriores. Portanto, isto cria alguma fadiga. Portanto, o facto de estarmos todos os dias a conversar com um ecrã chega ao final de algum tempo e é cansativo, portanto nós sentimos mais cansados, portanto nós temos que arranjar aqui um equilíbrio entre o que é o trabalho e o que é o pós-trabalho, portanto para garantir este bem-estar mental. E depois a questão da disponibilidade e flexibilidade, portanto nós neste momento estamos disponíveis a trabalhar a qualquer altura e em qualquer sítio. Depois, leva-nos também aqui uma coisa que a própria Benedita também falou, que é a retenção. Portanto, nós com estas soluções todas, isto pode ser um presente envenenado no sentido em que as pessoas, neste momento, podem trabalhar em qualquer sítio, para qualquer organização, em qualquer altura. Portanto, temos que trabalhar também em termos de RH a questão da retenção de outra forma. Não é? Portanto, nós damos estas ferramentas, potenciamos este trabalho, mas temos a certeza que temos que garantir outras condições de retenção para mantermos as pessoas também connosco, porque os custos de formação, de integração, de recrutamento, de manutenção são sempre bastante elevados. E depois a questão da liderança à distância, que é fundamental. Feedback constante do trabalho, e acho que isso é fundamental. Hoje em dia não precisamos estar à espera de alguém. Com estas ferramentas conseguimos ter um feedback em tempo real como é que está o nosso trabalho. Exatamente. Se calhar aproveitava para passar aqui a palavra ao Paulo e perceber os mesmos desafios. Os nossos desafios foram esses. O Ricardo diz, nós tivemos sempre uma comunicação muito grande, mesmo na parte toda, definimos isto aqui por 2 ou 3 fases. Portanto, principalmente foi as migrações das ferramentas mais usadas, o Word, o Excel, o Outlook, portanto, tudo aquilo que são as ferramentas, chamemos assim, do package base. E agora vai ser realmente o potenciar das restantes ferramentas. Portanto, a oferta da Microsoft é bastante extensa, em termos das Power Apps, toda esta outra questão e outra panóplia de ferramentas que vem. Nós começamos hoje, e uma coisa que nos faz ver que estamos realmente a haver uma adoção grande pela empresa, começam-nos a vir muitas perguntas, muitos pedidos para perguntar o que é um stream, o que é um Power Apps, a parte dos automatismos. E isso creio que vai ser a aposta, efetivamente agora, para as próximas sessões. Portanto, isto é um contínuo crescimento. Penso que a própria Microsoft também está a disponibilizar cada vez mais ferramentas e vai disponibilizando ferramentas online e, portanto, a nossa ponte que vai ser depois feita aqui um bocadinho com o RH e também com os colaboradores é tentar entender em que é que possamos ajudar, em que é que estas novas ferramentas e formas de trabalho podem potenciar e reduzir e, por outro lado, melhorar o que é que são os níveis de produtividade. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Ricardo, também pelo vosso contributo. E pegando aqui neste termo, nesta frase final do Paulo, do contínuo crescimento, aproveitávamos então para fazer a apresentação da nova oferta, da Claranet dos Intelligent Services. E antes de avançarmos, só dar aqui um pequeno contexto. Obviamente, nós quisemos dar um destaque grande àquilo que é a realidade dos nossos clientes, aquilo que é o contexto. E conseguimos perceber que existem, de facto, na mesma organização, na mesma cultura de trabalho, existem diferentes perfis com diferentes necessidades. Isto é um ponto.
o que nos levou a nós também, Ricardo, e concordarás comigo de certeza, a repensar um bocado a forma como abordávamos a nossa forma de estar, as nossas ofertas, os nossos projetos. Obviamente, já existia um trabalho contínuo, tanto na área mais relacionada com Adoption como na área de Managed Services, mas a análise interna que fizemos e a própria oferta também resulta não só dos insights dos nossos clientes, mas também de uma análise interna, percebermos que, e agora pegando no termo do Paulo do contínuo crescimento, que nós tínhamos uma certa continuidade nos clientes, ou seja, projetos separados, sempre de adoção, sempre de suporte, mas que existia uma continuidade ano após ano. Qual era a questão aqui? E Ricardo, também passar-te a palavra, não era uma continuidade pensada, né? E os Intelligent Services vêm muito daqui, né? Aquilo que nós fomos, de alguma forma, sentindo, no meu caso em particular, que estou obviamente muito mais relacionado com Managed Workplace Services, é que, de alguma forma, digamos, estes processos de implementação, nomeadamente de plataformas de colaboração e produtividade, quando aconteciam, geravam, regra geral, portanto, uma grande volumetria de pedidos de suporte, obviamente, e de alguma forma, grande parte desses pedidos de suporte iam no sentido do how to do it. Portanto, no sentido de como é que eu faço, o que é que eu tenho de fazer para... E aquilo que nós sentíamos, tipicamente, é que aqui o leque, ou digamos, a ausência identificada, estava no conhecimento. Porque muitas vezes, e atenção, tanto o Ricardo como o Paulo falaram sobre esse tema, tem a ver com o tipo de personas com os quais nós estamos a lidar. Portanto, ao longo da nossa vida, nós vamos encontrar sempre pessoas que são mais tech-savvy, outras que são menos, pessoas que já são muito mais digitalmente instruídas, outras que são menos. No entanto, cabe também a nós garantir que esta ausência de conhecimento é colmatada. E não tem, ou aquilo que nós acreditamos, também já partilhámos disso várias vezes, é que esta ausência de conhecimento não tem que ser necessariamente colmatada apenas com o suporte imediato de pessoas. Pode depender de centros de conhecimento, de knowledge bases, pode depender de automatismos, pode depender digamos assim, de outro tipo de ferramentas que estão ao nosso dispor. Naturalmente têm que ser desenvolvidas, têm que ser testadas, têm que ser apresentadas, mas que nós acreditamos aqui ao final do dia que uma sem a outra, e aqui falamos digamos, o suporte sem adoção, tipicamente a curva de otimização é muito crescente, portanto, até lá chegarmos, vamos ter que batalhar um pouco, e depois acontece também o inverso, não é? Portanto, por muita adoção que nós façamos, por muita gestão da mudança, planeamento, apresentação dos produtos, que aconteça se ele ao final do dia não existir um suporte continuado, também fica coxo, não é? Portanto, Exatamente, o impacto é diferente. O que resulta na nossa balança, não é? É que nós chamamos a balança... É o equilíbrio. Exatamente, dos Intelligent Services e que vemos aqui no nosso ecrã, e que, como o Ricardo dizia muito bem, faz a junção plena, ou seja, andamos de mãos dadas, vamos assim dizer, na abordagem entre o pilar da adoção e o pilar do suporte. E explicando aqui muito brevemente o pilar do suporte, ou seja, está de facto relacionado com toda a preparação da mudança, e aqui uma preparação da mudança que é contínua, mas que nos traz algo quando nós implementamos a continuidade, que é a capacidade dos nossos colaboradores da organização, terem cada vez mais uma cultura digital e uma cultura de conhecimento adaptativo. Isto é fundamental aos dias de hoje. E, portanto, quando nós promovemos esta preparação da mudança contínua, conseguimos promover esta cultura do lado dos colaboradores. Isto é um ponto que nos fez, obviamente, pensar e dar bastante destaque na nossa balança dos Intelligent Services. O segundo ponto tem a ver, obviamente, com a passagem do conhecimento, este crescimento contínuo que o Paulo Pinto falava. Ou seja, como é que nós vamos, de forma recorrente, passar o conhecimento, mas mais do que isto, como é que nós vamos fazer a ligação entre aquilo que é a solução tecnológica e o negócio? Que isto era um ponto que, quando nós fazíamos projetos separados ao nível da adoção, nem sempre o conseguíamos promover com a atração desejada. E com esta continuidade, com esta balança dos Intelligent Services, nós conseguimos dizer, no próximo semestre, por exemplo, nós vamos trabalhar determinado tema porque é um objetivo nosso enquanto organização, enquanto negócio. E, obviamente, o último ponto, antes de passar, Ricardo, a palavra para passarmos para o lado direito da nossa balança, falar da questão dos dados, que cada vez são mais importantes
E aqui os dados não estão só relacionados com o usage da tecnologia. Este sim é um dado fundamental, a questão da utilização, como é que estamos a utilizar, como é que queremos utilizar, mas também os dados da adoção, ou seja, o Voice of Employee, esta ferramenta também Claranet, que nos dá a recolha dos dados regular, que nos permite, vamos dizer, fazer um fine-tune do projeto, ou seja, perceber o que é que querem os colaboradores, o que é que nos estão a pedir, quais são as dificuldades que têm aos dias de hoje, o que é que nós, enquanto organização, o que é que nós, enquanto responsáveis de recursos humanos, o que é que nós, responsáveis da IT, temos que dar aos colaboradores para promover este Hybrid Digital Workplace. Ou seja, o objetivo aqui, sem dúvida nenhuma, a questão da adoção contínua do lado esquerdo da balança. Mas passava-te a ti, Ricardo. Eu achei muito curioso este último ponto em particular da questão do usage dos dados, porque nós sabemos, e as organizações sabem, que é possível medir, digamos, o grau de adoção sobre aquilo que a plataforma da Office 365 nos transmite. Portanto, nós conseguimos perfeitamente olhar para os KPIs e perceber que em dado mês, dado ano, nós tínhamos um nível de utilização de Teams, utilização de chat, utilização de voice no Teams, portanto, e podemos ver como é que ele progride de alguma forma ao longo do tempo. No entanto, entra depois este ponto que eu acho que realmente é curioso, que tem a ver com uma coisa são os dados que são levantados e que são de alguma forma mirados e que nos dão visibilidade. Outra coisa é a voz ativa dos nossos colaboradores que nos dizem realmente, ou seja, eles até podem estar a utilizar com maior ou com menor esforço, com maior ou com menor vontade também, mas de certa forma aquilo que nós estamos aqui a medir é, ok, estes são os dados de utilização e são os dados que as ferramentas nos fornecem. Outra coisa é a informação real e a voz ativa dos nossos colaboradores e como é que ela se manifesta naquilo que depois nós vamos, de alguma forma, transformar de seguida. Portanto, isto leva-nos aqui, digamos assim, ao lado direito desta balança, não é? Que se quer equilibrada, não queremos maior peso em nenhuma das partes, mas aquilo que nós estamos aqui a definir e a perspectivar, como eu disse logo no início, tem muito a ver com o tempo, tem muito a ver com produtividade. Nós acreditamos que o suporte que é garantido aos utilizadores deve ter como pressuposto base o conhecimento. E este conhecimento não é conhecimento que deva ser de alguma forma segregado ou setorizado. É conhecimento que deve ser partilhado. Portanto, se quiseres ver isto numa perspectiva, isto acaba por ser, há aqui uma separação entre colunas, mas na verdade há aqui uma linha contínua. Portanto, onde termina, de alguma forma, uma determinada fase daquilo que é a adoção, deve naturalmente continuar o seu processo de suporte. Portanto, e podemos olhar para isto até mesmo como um ciclo, porque em boa verdade esta criação de bases de conhecimento e a partilha das mesmas com os nossos colaboradores e a escuta ativa daquilo que é a sua experiência vai-nos também alimentar do nosso lado para perceber para onde é que temos que apontar o nosso azimuth e para onde é que de alguma forma temos que trabalhar mais em termos de conhecimento, seja a nível do Teams, seja a nível do OneDrive, para que a utilização de conhecimento pré-preparado seja cada vez maior. Numa segunda perspectiva, nós acreditamos também em automatização. Nós acreditamos também que a utilização de chatbots pode, e digamos assim, de formas diferentes de interação com os utilizadores são benéficas, porque de alguma forma, digamos, essa utilização, o chat está sempre disponível, não é? Portanto, é um serviço 24/7, o chat não descansa, o chat digamos que não tem ali um delay eventual de disponibilidade ou de maior ou menor capacidade. Está imediato, portanto ele está disponível e eu posso questionar o chatbot sobre aquilo que realmente são as minhas dificuldades em dado momento. E naturalmente, por último, obviamente, nós não vivemos ainda numa era completamente robotizada, nem sem soft skills, nem intervenção humana. Portanto, obviamente, continuaremos disponíveis para poder salvaguardar certas questões que eventualmente ou não estão disponíveis nas bases de conhecimento, ou o próprio chatbot ainda não está no ponto ótimo para responder a esse tipo de questão, porque às vezes são questões mais complexas, mas de certa forma estaremos disponíveis no modelo 24/7, portanto, numa perspectiva omnichannel, portanto, seja por telefone, seja por portal de self-service, ou eventualmente através mesmo do próprio Teams, portanto, que existe uma interação imediata com os utilizadores, ou até mesmo numa perspectiva de melhor
trabalhar, digamos assim, aquilo que é a agenda diária ou semanal dos colaboradores e marcarem uma sessão de esclarecimento, porque é algo que acaba por ser visto numa perspectiva de quase de proativo. Portanto, nós sabemos que há um agendamento que vai acontecer, não é algo urgente, naquele momento tem que ser dada resposta. Portanto, e esta é pelo menos a forma como nós temos percepcionado as necessidades das organizações, é a forma como nós nos estamos a posicionar para ajudar as organizações e o time to fix ser cada vez menor e, obviamente, estamos focados em temas que realmente envolvem muitas vezes uma maior complexidade e que carecem realmente de intervenção humana. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, fazendo aqui em jeito de resumo e até para cumprirmos o tempo, que já passamos aqui 4 minutos, mas acho que são 4 minutos proveitosos para todos nós, até pela experiência e visão até aqui das viagens à Abreu, ou seja, a junção das duas áreas que culmina. Foi muito valioso o contributo, sem dúvida. Fazendo aqui em jeito de resumo, ou seja, a questão da balança, termos o crescimento contínuo, a passagem do conhecimento, o conhecimento adaptativo, mas termos também, e algo que percebi também no discurso de Ricardo, a própria inovação do suporte, não é? Ou seja, não só estarem ligadas as duas componentes, mas a própria inovação do suporte, ou seja, o suporte tem que ser algo que tenha que ser adaptado àquilo que os colaboradores nos pedem, não é? Sem dúvida. Eu aproveitava para agradecer, obviamente, a participação da Benedita, a participação do Ricardo e do Paulo. Como o Ricardo dizia, sem dúvida muito rica as experiências que tivemos aqui, a visão, os próprios dados que a Benedita nos trouxe e que nos dão uma visão concreta do mercado. Muito obrigado a todos pela vossa participação, pelo vosso contributo. Ricardo, não sei se queres dar uma nota final. Não, apenas espero que de facto o nosso público tenha de alguma forma apreciado o nosso webinar na perspectiva de partilha de conhecimento, partilha de experiência e, acima de tudo, de perceber de que forma é que a Claranet se está a posicionar para dar resposta não só a este cenário que nos acompanhou nos últimos 12 meses, mas ter uma visão de futuro e ter uma visão muito positiva e de posicionamento correto sobre aquilo que é o novo tipo de trabalho. Na verdade, portanto, é esta a nossa mensagem. Esperamos que tenha sido do agrado do nosso público, obviamente. Claro que sim. Resta-nos agradecer, em meu nome, em nome do Ricardo, em nome de toda a Claranet. Muito obrigado pela vossa presença e continuação de um excelente dia.